Minas Gerais está entre os 6 estados que começaram o ano no vermelho. Com caixa negativo, o governo enfrenta limitações para assumir novas despesas no último ano de mandato de Romeu Zema. Minas Gerais começou 2026 no cheque especial. O relatório de gestão fiscal do último quadrimestre de 2025 mostra que o estado fechou o ano com indisponibilidade de caixa superior a 11 bilhões de reais em recursos não vinculados, aqueles que não são carimbados para áreas específicas e que indicam a real margem financeira do governo. O demonstrativo aponta que, depois da inscrição de restos a pagar, a disponibilidade líquida ficou negativa em mais de 11,3 bilhões de reais. Além disso, Minas tem cerca de 3,7 bilhões em restos a pagar empenhados e não liquidados. Apesar do aperto no caixa, o estado cumpre o limite de gastos com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. A despesa com servidores representa pouco mais de 48% da receita corrente líquida, abaixo do teto de 49%. O pano de fundo do cenário é o tamanho da dívida. O relatório mostra que a dívida consolidada líquida ultrapassa 187 bilhões de reais. É nesse contexto que o governo aposta na adesão ao PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados, como alternativa para reorganizar as finanças. Para o economista Gelton Pinto Coelho, titular do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, o desequilíbrio é estrutural e resultado de decisões políticas. Gestão é feito de escolhas, e algumas escolhas públicas nos últimos anos têm definido os rumos de Minas Gerais. Uma dessas escolhas é o governo do estado abrindo mão de receitas de forma, na minha opinião, imprudente e sem muita transparência. A própria Itatiaia já fez uma boa matéria sobre isso, mostrando que nos últimos 7 anos, Minas abriu mão de mais de 100 bilhões através de renúncias fiscais e isenções tributárias, sem nenhuma transparência e sem que a população tenha acesso a quais empresas foram beneficiadas. Então, há um desequilíbrio estrutural ampliado nesse governo por decisão política. Sobre o PROPAG, que prevê contrapartidas de investimento e mecanismos de abatimento da dívida, Gelton avalia que a medida é menos prejudicial do que alternativas anteriores, mas não resolve o problema por si só. Mas é menos ruim do que o regime de recuperação fiscal e menos ruim do que ficar sem pagar a dívida, né? Essa dívida ela vai chegando num colapso, a dívida que inicia lá em janeiro, né? 113 bilhões,8 no início da gestão Zema e agora ultrapassa aí o valor de 204 bilhões. Nesses termos não há muito o que negociar. Se você tem uma piora da qualidade da dívida dessa forma, a Assembleia, por exemplo, agiu de maneira muito correta, não assinando o regime de recuperação fiscal, que levou a um prejuízo, por exemplo, de mais de 100 bilhões da Lei Candir, que já estava, Minas já tinha ganhado esse processo, tanto é que houve uma liminar para que a dívida fosse, durante um tempo, cessado o pagamento. Isso nenhum governador anterior teve, porque o governo federal iria bloquear os recursos, então ninguém poderia fazer isso. E Minas ganha judicialmente essa opção e não usou bem. Então, na verdade, o PROPAG é uma possibilidade agora de uma reorganização das finanças públicas. O governo de Minas afirma em nota que o estado vem promovendo uma trajetória de reorganização das contas públicas desde 2019, após o que classifica como cenário de calamidade financeira. Segundo a Secretaria de Fazenda, a indisponibilidade apontada no relatório de gestão fiscal reflete principalmente a execução de restos a pagar e não compromete a continuidade dos serviços públicos. O executivo destaca ainda que a adesão ao PROPAG permitirá alongar o perfil da dívida, reduzir encargos e criar condições para ampliar investimentos em áreas como infraestrutura, segurança, habitação e saneamento. Repórter Bruno Favarini.